qual o resultado minha empresa contábil terá contratando uma agência de marketing? Legal, essa pergunta a gente recebe muito aqui, né, Pedro? Muito comum. Qual que é o resultado que eu vou ter? Beleza, vou contratar uma agência de marketing, vou contratar o contador agora ou qualquer outra agência. Qual que é o resultado que eu vou ter? O objetivo nessa resposta é entender o seguinte: será que o resultado que você espera é o resultado que uma agência entrega? Por quê? Porque muitas vezes uma empresa contábil que ela não tem um processo, ela não tem essa vivência de processo de alavancagem, ela não tem essa vivência de ganhar mercado, ela associa muito marketing a conseguir cliente. Então ela associa o seguinte: eu vou contratar uma agência de marketing, amanhã eu vou conseguir 10 clientes. Sim. Só que você tem que entender o seguinte: qual que é o resultado que você realmente espera de uma agência? Esse alinhamento de resultado é muito importante. O que eu entendo que uma agência ela deva entregar para o seu cliente? Primeira coisa é processo bem desenhado, bem definido. Então, qual que é o resultado, por exemplo, que um cliente ele pode esperar aqui do contador agora? Eu vou ter um processo de aquisição e atração de leads bem desenhado. Então, o meu site hoje, ele tem tantos mil de tráfego, eu recebo tantas leads, ou por exemplo, eu tenho um site, mas meu site não tem tráfego, eu não estou ranqueado para nenhuma palavra-chave, eu não tenho nenhum canal de venda. Ok, então qual canal nós vamos estruturar? Então vamos estruturar o canal de inbound, vamos estruturar um canal de anúncio, vamos estruturar um canal orgânico de conteúdo, vamos estruturar um outbound, igual que você estrutura para muita empresa contábil aqui. Então é esse alinhamento: quantos clientes eu vou conseguir, que resultado eu vou esperar. Você tem que entender o seguinte: uma agência de marketing, ela não vai te dar cliente, nenhuma agência de marketing vai te dar cliente. O objetivo da agência de marketing não é te dar o cliente na mão. O objetivo é ela desenhar esses processos com você, ela mapear esses processos com você. Você sim pode cobrar atração de leads, maior tráfego do site, tudo isso você pode cobrar de uma agência, mas o que você não pode esquecer é o objetivo da agência, e nenhuma agência vai te prometer 10 clientes, certo? Com certeza, e a gente tem que pensar também o seguinte, Almir: você já teve alguma ação que você conseguiu aquele resultado? Porque é muito fácil eu chegar na agência e falar assim: não, cara, eu quero 10 clientes, 20 clientes. Mas qual a ação que você fez no passado que você conseguiu gerar esse resultado? Perfeito. Exatamente. O cara fala: eu quero 10 clientes em um mês. Ok. Mas mas o que você conseguiu no último ano, no último mês? Sim. Eu nunca consegui cliente nenhum, mas quero 10 clientes. Você fala assim: cara, você não vai conseguir. Você não tem tráfego de site, você não coloca nenhum real de anúncio, você não tem... Sua empresa não tem autoridade digital nenhuma. Você fez um trabalho muito bem, mas exclusivamente de boca a boca até aqui. Então, amanhã você não vai conseguir 10 clientes. E um ponto que eu acho que é muito interessante, que a gente tem que... as empresas cobram muita gente aqui, né, o contador agora, Almir, é com relação à estruturação desses canais e a estratégia que a gente vai utilizar para cada canal, para que a gente, a curto, médio e longo prazo, a gente consiga chegar nesse resultado. Né? Ter esse alinhamento e essa expectativa. Olha, cara, beleza, o seu contexto, você nunca trabalhou no digital, você tinha uma rede social e você está começando um processo muito mais estruturado. Então, a curto prazo, o seu resultado pode ser esse, e alinhar essa expectativa, porque eu acho que é legal, né? O nosso cliente, ele vem com essa expectativa muito alta, por absorver isso muito do mercado em si, de marketing, né? Tá crescendo cada vez mais, mas como a gente está aqui diariamente fazendo essas ações, é importante a gente também falar para o nosso cliente: olha, cara, se a gente com 3 meses tiver um canal ali estruturado de palavra-chave, de conteúdo, daqui 3 meses você está começando a ranquear, para que daqui 6 meses a gente começar a gerar lead de maneira orgânica. Né? Perfeito. Uma coisa que a gente faz aqui é o quê? Eu já falei isso em outros vídeos, vamos matar o sonho e criar uma realidade. Perfeito. Então vamos entender aonde que de fato você tá. Porque muitas vezes o cara vende na internet, você vai conseguir 1 milhão em 7 dias. Mas na verdade, a gente que está aqui fazendo no dia a dia, a gente sabe o que uma empresa B2B ela consegue e o que ela não consegue. Então o que a gente consegue fazer para uma empresa B2B? Cara, vamos criar um canal de prospecção ativa para que você que atinge empresas de médio e grande porte consiga gerar 5 reuniões no mês, por exemplo? Sim. Vamos criar um canal de aquisição de leads através de anúncio que você consiga aí 2, 3 leads por dia? Vamos criar aqui um canal orgânico para daqui 6 meses você estar ranqueado para abertura de empresa em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, ou contabilidade na cidade e tal, e consiga tantas leads dessa palavra-chave. Vamos. Então, ter essa inteligência, essa estratégia, estruturar esses canais que é o que eu acho que uma empresa pode esperar de uma agência.
E outro ponto que eu costumo falar também, isso é até um resultado dos nossos clientes, das empresas que mais crescem aqui no Contador agora, né, Almir? É aquele tipo de parceiro que realmente está alinhado com o que a gente está fazendo. É, alinhado com o processo. Contrata, porque é diferente. Eu vou pegar, vou contratar uma empresa do que realmente, cara, eu quero participar desse processo com a empresa, eu quero ali construir essa estratégia com o Almir, com a Vanessa, eu quero saber por que usar essa palavra-chave e não trabalhar aquele outro segmento. Então, assim, a gente consegue ver, né, Almir, de milhares de empresas que a gente atende, as empresas que mais têm sucesso com a nossa solução são essas empresas que têm um alinhamento tanto próximo com a gente para que a gente traça essas estratégias na medida que a empresa vai chegando no resultado esperado. Perfeito. O nosso processo é uma engenharia e ele tem várias fases. Sim. É entender o que cada fase pode te trazer, entender se você está alinhado com essas expectativas. Perfeito. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Show. Quando vou captar meu primeiro cliente? Ótima pergunta. Depende de você, não depende da gente, né? Então, quando vou captar meu primeiro cliente? A pergunta que eu faria antes era: quanto de tráfego o seu site gera? E desse tráfego do seu site, quantas oportunidades de negócio, quantas leads chegam para você? Então, você recebe quantos pedidos de orçamento hoje? Então, você contratou uma agência e recebe 10 pedidos de orçamento. Então, o objetivo da agência é qual? É aumentar o número de pedidos de orçamentos. Então, se você entender que a cada 100 pedidos de orçamento você fecha um cliente e hoje você gera 10 pedidos de orçamentos, então o que a agência sabe? Então, se eu te gerar mais 90 pedidos de orçamentos, você vai conseguir um cliente. Então, quanto custa 90 pedidos de orçamentos? Para eu conseguir 90 pedidos de orçamento, eu tenho que colocar, por exemplo, R$1.000 de anúncio. Então, eu sei que a cada R$1.000 de anúncio, eu consigo um cliente. Então, a pergunta é: quanto vou conseguir o cliente? O que a gente tem que entender? Como você está hoje? Qual que é a sua métrica hoje, no day one, aqui dentro da agência? Então, hoje você consegue o quê? Não, Almir, eu não tenho nada, eu não tenho site, eu não consigo nada. Tá, então, cara, nós vamos ter que criar, conseguir. Aí basta você entender o seguinte: você está disposto a investir dinheiro, colocar dinheiro para fazer isso acontecer? Tempo, né? Tempo, sim, tô disposto. Então, coloca dinheiro, o cliente vem. Não, eu quero fazer um trabalho orgânico. Então, é tempo. A moeda de troca é tempo. Então, você tem que entender qual que é a moeda de troca que você quer. Tempo, dinheiro. Né? Então, beleza, quero investir R$10.000. Quando chega o meu primeiro cliente? Amanhã. Ah, não, Almir, eu quero ficar orgânico, eu quero fazer um conteúdo no blog, mas eu quero fazer um vídeo, um post de rede social, mas eu quero que seja orgânico. Cara, então é orgânico, é o trabalho de 6 meses, de 1 ano. Ô, Almir, até um ponto que eu queria falar dentro dessa dúvida, que é muito comum que a gente recebe, né? Quase todo dia a gente responde essa dúvida. Vai depender muito do seu processo comercial, porque assim, não adianta você pagar 10 mil, R$1.000, R$500 em anúncio e demorar 3, 4 dias para entrar em contato com esse lead, mandar um e-mail para ele. Eu vi que você fez um contato aqui, tô te mandando meu contato por e-mail. Então, assim, tem que dar uma tratativa comercial o mais rápido possível para entender a necessidade dessa pessoa que está entrando em contato com você, para que você tenha uma boa abordagem e consiga gerar essas oportunidades e lá na frente converter em venda. Perfeito, perfeito, Pedro. É o que eu falei respondendo a outra pergunta. Isso é uma engenharia. E uma coisa, uma ação leva a outra ação. Perfeito. Não adianta gerar muita lead, não ter comercial para atender. Ao passo que também não adianta você ter um comercial foda, mas não tem lead para não ter esse comercial. Sim. Então, a empresa contábil ela tem que entender todo o processo, ela tem que ver todo o mecanismo e entender aonde cada área vai atuar e aonde que a agência entra em cada área e aonde que é a responsabilidade dela em cada área. Perfeito. Certo? Vamos para a próxima. O que cobrar e o que não cobrar de uma agência? Legal. O que cobrar de uma agência? Processo estruturado, planejamento estratégico desenhado e em execução. Então, quantas palavras-chave? Como é que eu estou ranqueado hoje, meu tráfego hoje? Para quais palavras-chave? Quais palavras-chave nós vamos ranquear em 6 meses? Qual que é o tráfego que você espera dentro desses 6 meses orgânico? Dentro desse tráfego orgânico, qual que é a projeção de lead que eu posso daqui 6 meses captar? Entender isso. Isso você pode cobrar de uma agência. Ah, vou fazer anúncio com uma agência. Ok. Quanto vai me custar esse anúncio? Quanto eu vou investir? O Google e o Facebook tem ferramentas e a gente, por exemplo, que tem várias métricas, vários KPIs que, cara, se você investir R$1.000 em anúncio, você consegue X leads, que pode ser que consiga um cliente. Então, fazer esse mapeamento de número de leads, fazer esse planejamento de palavra-chave, de tráfego, sendo orgânico ou sendo através de anúncio, talvez desenhar ali uma estratégia de outbound e tentar desenhar quantas leads eu vou captar por dia,
quantas reuniões eu vou marcar por semana. Isso tudo são métricas que são cobradas de uma agência. Sim. O que você não pode cobrar de uma agência? Não sei se você concorda comigo, Pedro. Eu vou cobrar da agência o seguinte, ó, vou contratar a agência hoje e se eu não me trazer cliente em 15 dias eu cancelo o contrato. Então, nunca associe cliente à agência, porque isso aí depende de você, do seu comercial que vai vender o lead, né? Certo? Perfeito. E outra coisa que também, a agência ela não vai solucionar todos os problemas da sua empresa. Então, assim, a agência está aqui para te ajudar no pilar o quê? Da sua estratégia de marketing. Cara, o que está acontecendo lá no seu DP, a comunicação com o seu cliente final, onde você vai mandar esse material. E assim, a gente tem que entender qual que é a função dessa agência. É atuar na estratégia, é no planejamento, né? Nessa engenharia para gerar essa autoridade para que você consiga gerar negócio. Ó, gerou. O Almir, a Vanessa, o Pedro me ajudaram ali a estruturar meu marketing, tô ranqueando, tô gerando negócio. Cara, qual que é a minha obrigação? Fechar esse cara, passar ali um feedback pro nosso time, né, Almir? Olha, cara, eu tô com você tem 6, tem 10, tem 5 anos, cara, eu tô conseguindo gerar esse resultado, minha empresa tá crescendo, eu quero levar para esse resultado. O que você acha? É possível, não é? Qual que é a estratégia que a gente vai ter que definir para chegar nesse resultado? Perfeito. Preciso ter comercial? Preciso ter comercial, vamos lá. Eu, quando eu abri o contador agora, a primeira coisa que eu fiz foi ter um comercial. Antes de ter qualquer coisa, eu tive um comercial. Porque, eu já falei isso também em outros vídeos, eu gosto dessa frase. Primeiro o progresso, depois a ordem. Né? A bandeira do Brasil tá ordem e progresso. Eu faço ao contrário. Primeiro o progresso, depois a ordem. Primeiro eu precisava vender. E para vender você precisa de comercial. Então, hoje, o pilar mais importante do contador é o comercial. Na nossa parede tem vendas estampado, no nosso DNA tem vendas. Então, o comercial é o nosso coração. O Pedro aqui, que é o responsável pelo comercial, foi o que começou comigo lá atrás. Foi o colaborador 001 do contador agora e está aí há 3 anos com a gente. Então, a equipe cresceu, a gente evoluiu e o comercial continua sendo o nosso pilar. Então, se eu pudesse dar um conselho, Pedro, para qualquer empresa, nem só contábil, investir no comercial, cara. Tem um comercial. Tem um comercial, até porque a gente tem que pensar o seguinte. Você tá lá, seu empresário contábil, o empresário é contábil. Você tem que alinhamento com o cliente, você tem que alinhamento com o seu time, você tem que vender, você tem que sua vida pessoal. Se você tem um cara ali, noite e dia, independente do que você vai fazer no seu dia, na sua rotina, cara, eu tô pensando em vender. Entrar de dinheiro na nossa empresa, colocar dinheiro aqui, conseguir bons contratos, bons parceiros. Então, assim, um comercial bem estruturado e bem definido, cara, eu tenho certeza que isso leva qualquer empresa, não só no mercado contábil, para outro patamar. E só um detalhe sobre comercial. O que a gente hoje cuida de 300 empresas de contabilidade, só para você ter uma ideia. E quando um cliente nosso vai contratar um comercial, ele pega ou o estagiário, ou o pior cara que tem na equipe que não deu certo assistente com nada, de marketing, ou assistente de marketing para pôr de comercial. Cara, o comercial é o cara que vai é o cara que vai levantar a sua empresa. Sim. Eu sei que quando esse cliente entra, lá dentro vocês vão reter ele por 12, 24, 36 meses, o resto da vida. Mas trazer esse cliente não é fácil. E você tem que ter o seu camisa 10, o melhor do seu time, ele tem que estar no comercial. O comercial não é um lugar para amador. O comercial não é um lugar para amador, não é lugar para preguiçoso, não é lugar para gente sem ambição. Comercial não é lugar para fraco. E até porque o nível, hoje você tem mais de 90 mil escritórios contábeis em todo o Brasil. Enchi sua bola agora. Como é que é? Enchi sua bola agora. Então você tem mais de 90 mil escritórios contábeis no Brasil. Cara, e aí? Qual que é o diferencial? Como que você vai roubar um cliente da Contabilizei? Exatamente. Entendeu? Então, assim, o jogo que a gente tá falando, ainda mais no mercado contábil, pelo nível de concorrência que existe, mas tem mercado pra todo mundo, cara, é ter sangue no olho ali no comercial, porque o que você tá deixando de fazer, seu concorrente tá fazendo 2 vezes mais. E sem comercial, sua empresa não vai pra frente, não adianta. Né? Com certeza. Bola. Quanto preciso investir em marketing? Cara, quanto você precisa investir em marketing vai depender de alguns fatores. Primeiro, quanto você tem disponível de caixa, que você quer alocar esse investimento em aquisição de novos clientes, porque Perfeito. Cliente a gente compra do mesmo jeito que a gente compra mercadoria. Perfeito. Então o cliente ele tem um custo, é o CAC, é o custo de aquisição de clientes. O cliente tem esse custo. Então o que a gente tem que entender é o seguinte: quanto que eu estou disposto a tirar do meu faturamento para conseguir mais clientes?
E conseguir, a gente lembra do que eu falei na outra pergunta, conseguir cliente é o objetivo final, mas tem toda uma engenharia por trás disso. Então, quanto que eu vou disponibilizar, por exemplo, para o comercial, quanto que eu vou disponibilizar para fazer um anúncio, quanto que eu vou disponibilizar para uma agência de marketing. Então, você tem que entender o quanto você está disposto a abrir mão do seu lucro, né? Sim. Para poder investir. Você está reinvestindo no seu negócio. Eu gosto de pensar em 25% do meu faturamento, do meu lucro. Então, a minha empresa, na última linha lá do balanço, deu lucro, eu gosto de tirar 25% disso e reinvestir em marketing. Mas isso não é regra, isso é o que eu faço aqui. Sim. Agora, vai de cada contador. E Almir, um ponto que eu acho que é legal também, cada empresa tem um contexto, às vezes a empresa está começando, às vezes tem uma empresa de grande porte, né? Cara, não faça loucura, né? Almir, eu faturei aqui, me sobrou, cara, 30 mil de receita, eu vou botar 30 mil. Não faça loucura, entendeu? Vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro, porque muitas vezes você tem aquela ambição de captar cliente, só que você não tem um processo muito estruturado. Você vai botando muito dinheiro, porque você ouviu o mercado falar que o Anderson Hernandes fez isso, deu certo. Cada contabilidade tem um contexto, pessoal. Então, assim, defina primeiro o processo para depois a gente ter em cima de número falar, cara, eu acho que é interessante investir isso para gerar esse resultado. Perfeito, Pedro. Então vamos lá. Define o processo primeiro. Depois que definir o processo, define quais os KPIs, quais as métricas que você vai usar para analisar. Define quem vão ser seus fornecedores desse tipo de trabalho. Perfeito. Coloca tudo no papel e entende qual que é a sua responsabilidade, qual que é a responsabilidade de uma agência e por fim você começa a alocar o recurso. Então, o dinheiro não aceita desaforo. E outro ponto que você falou, teve uma vez que eu achei muito interessante isso, deve ter mais de 2 anos, que um cliente nosso chegou, era uma contabilidade online, já vinha investindo muito em anúncio e cada vez mais a agência antiga deles, né, falava para eles aumentarem o investimento. E aí, quando você foi na primeira reunião com eles iniciaram a parceria com a gente, você falou assim, cara, diminui essa verba quase 80% disso. Vamos começar com o mínimo. No mínimo, o que a gente conseguiu gerar de resultado? E na medida que a gente conseguir gerar resultado, a gente aumenta. Não vai aumentando porque o cara tá falando se aumentar em tentativa de quê? Né? E eu vou até dar um exemplo, dar até um conselho aqui. Nunca acredite numa agência que te cobra uma porcentagem sobre o valor que você investir. Porque o objetivo dela é que você invista cada vez mais para ela ganhar cada vez mais. Sim. Então isso é um conflito de interesse que eu particularmente não gosto. A gente nunca ganhou 50 centavos aqui em cima de anúncio de cliente nenhum. A gente deve investir aqui mais de 500 mil reais de cliente por mês e a gente nunca ganhou R$1 com isso. Porque isso é do cliente. Então, tenha esse cuidado, porque muitas agências vão sempre querer que se invista cada vez mais. E eu gosto de falar um negócio, tem uma frase no marketing que eu não sei de quem que é, eu li em algum lugar, que é o seguinte. Tem 2 maneiras de você conseguir cliente, né? Ou com dinheiro ou com inteligência. Então, se você tem muito dinheiro para gastar, fica à vontade. Talvez nem seja o melhor podcast para você ouvir, não seja o melhor conselho. Mas se você tem uma verba que é limitada, se você tem uma empresa que está em ascensão, que está buscando crescimento, inteligência e estratégia vale mais do que dinheiro. Perfeito, Almir. Perfeito. O que são KPIs e quais cobrar da minha agência? Legal. KPIs são métricas, né? Então, quais as métricas que você vai cobrar dessa agência? Então, métricas que são cobradas aqui pelos nossos clientes que eu acho que são interessantes. Qual que é o tráfego do site do cliente hoje? O tráfego do site do cliente, o nosso processo aqui, só para o pessoal entender, ele é de no mínimo 12 meses e a gente divide ele de 4 meses. Sim. Então, nos primeiros 4 meses, o que cobrar? Qual que é o tráfego do site? Quais as palavras-chave que estão ranqueadas que antes não estavam? Dessas palavras-chave ranqueadas, qual que é a relevância dela para o meu negócio? O que gerou de lead, tanto orgânico quanto de anúncio? Isso são métricas para se cobrar de uma agência. Quais métricas você tem que cobrar do seu time interno? Dessas leads que chegaram, quantas viraram oportunidade? Quantas foram contactadas? Quantos clientes... quantas apresentações realizadas, agendadas. Fala melhor aí das métricas de comercial. De vendas, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que avaliar o número de leads que a gente conseguiu gerar, né, dentro da empresa, olhando para dentro do seu processo. Número de empresas que a gente conseguiu contactar. Então, realmente, aquele lead que deixou um contato, a gente conseguiu falar com esse cara.
o número de apresentação que a gente conseguiu agendar. Então, assim, em cima daquela primeira conversa, a qualificação que a gente fez, esse lead falou assim, pô, cara, eu tenho interesse, faz sentido, eu entendi o cenário do Almir e vamos marcar uma reunião. Depois, a gente tem que entender o número de proposta que a gente gerou em referente a essa apresentação e o que a gente fechou e o que a gente não fechou. Muitas vezes, Almir, isso é até uma dica aí pra galera. O pessoal muitas vezes costuma ver só um número final de venda, né? E isso é muito bom, a gente tem que analisar esse número. Mas mais importante do que analisar o número de vendas fechadas, a gente tem que analisar quais foram os motivos das perdas descartadas. Então, por exemplo, cara, eu gerei 70 leads, beleza? Dessas 70 eu consegui fechar 7 clientes e o resto eu perdi 63 clientes eu perdi. E aí, por que você perdeu? Foi preço? Foi momento? Foi porque você não gerou prioridade? Ele já tinha contador? E desses que perderam, dessa do comercial, o que você pode cobrar do marketing? Se essa lead não for a sua persona, aí você pode cobrar do marketing, que o marketing errou. Isso, por exemplo, cara, se eu trabalho em Belo Horizonte, eu quero só o pessoal de Belo Horizonte. Minha agência tá chegando lead e eu tô ranqueando para abertura de empresa em São Paulo. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Tá chegando lead do Rio de Janeiro. Cara, não faz sentido. Ou a lead que tá chegando, eu já falei que eu quero cliente médio porte, tá chegando lead que quer abrir empresa. Sim. Então, é erro também de estratégia de marketing. Estratégia de marketing, perfeito. Então, isso pode cobrar de agência, mas é bom separar o que é marketing e o que é comercial. Comercial nunca terceiriza, comercial tem que ser da empresa. Perfeito. E o marketing, essas métricas de marketing a gente pode terceirizar. Não tenho dinheiro para investir, o que fazer? Cara, eu também não tinha dinheiro quando eu comecei o contador agora. Não tinha nada. Eu não tinha funcionário, não tinha nada. Mas como eu sou da área de marketing e vendas, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu entrei no Google e joguei escritório de contabilidade de São Paulo. Eu sabia que eu precisava de clientes de médio porte de São Paulo. Então o que eu fiz? Eu entrei no Google e comecei a pegar telefone de escritório por escritório e fazer a boa e velha cold call. Pegava o telefone e ligava. Oi, tudo bom? Meu nome é Almir, eu sou de uma empresa nova de Belo Horizonte, nós estruturamos departamento de marketing e comercial para empresas de contabilidade. Eu queria conversar com você porque eu acho que eu consigo te ajudar a estruturar o seu marketing em A, B, C e D, seu comercial em A, B, C e D. Podemos agendar uma conversa? Podemos. E eu fui sozinho durante quase um ano, durante 6 meses sozinho. Eu não tinha dinheiro, eu tive que fazer isso. O primeiro, aí eu comecei a ter os primeiros faturamentos. Com o primeiro faturamento que eu tive, eu contratei o comercial, que foi o Pedro, que foi a primeira pessoa que veio. A gente estava num co-work lá na Pampulha e era só eu, e a gente entrou e falou, cara, beleza, o meu primeiro orçamento eu contratei o Pedro, eu entregava e o Pedro fazia esse trabalho que eu estava fazendo. A partir daí, as coisas foram melhorando, a gente foi conseguindo, e em 3 anos mais de 300 clientes. E aí depois a gente pôs operação, pôs vendas, estruturou tudo. Mas quando eu não tinha dinheiro, fazia eu mesmo. O que a gente tem que entender é o seguinte: você tem que estar disposto a ter ou gastar ou tempo ou dinheiro. Né? Você tem que ter essa moeda de troca. Se você não tem dinheiro, você tem que ter tempo para fazer. Se você não tem tempo, você tem que pagar alguém para fazer. Agora, se você não tem nem tempo e nem dinheiro, você se fudeu. E outra coisa, Almir, que eu acho que é muito interessante a gente pensar o seguinte, cara, não ter dinheiro não é desculpa. Quantas empresas estão aí na internet, quantas empresas de contabilidade está começando, o cara só tinha vontade de empreender e começou. Então, assim, esse cara ele não vai deixar, não é porque ele tem um marketing, ele não tem uma agência, porque ele não tem 5 pessoas na área de marketing da empresa dele, que ele está deixando de vender. Então, assim, onde você tá, foque nesse primeiro momento em captar esses primeiros clientes. Não tem dinheiro? Cara, então o que eu preciso para investir em marketing lá na frente? Eu preciso capitalizar meu negócio. Então, qual que é a minha meta para eu capitalizar? Para eu contratar uma agência, para eu contratar uma pessoa? Ah, cara, eu vou ter que ter, sei lá, 20 mil de faturamento a mais, por exemplo, Almir. Então, cara, quantos clientes eu tenho que botar para chegar nessa receita de 20 mil conta de padaria, né? Para ter esse resultado. E aí, cheguei nesse resultado, pô, agora beleza, vou tratar o Pedro, vou contratar o fulano, vou fazer o ciclano, e aí você vai tocando na medida que sua empresa vai crescendo. Perfeito. Já tem um site, mas a agência me obrigou a fazer outro. Por quê? O golpe tá aí, né? Cai quem quer. O que acontece, cara? Muitas agências que fazem site, a gente também faz site aqui, o cliente chega e faz uma cara, você tem que refazer seu site. Só que eu só entendo que você precise refazer seu site se, primeiro,
se não tiver os acessos do seu site para você poder fazer as configurações que você precisa, Perfeito. ou se seu site for todo em código e você, contador, não conseguir mexer numa imagem que você precisar, por exemplo, e toda vez que você quiser mexer em alguma coisa, você tem que pedir para alguém fazer para você. Sim. Aí toda vez o cara vai te cobrar R$200 para trocar uma imagem ou mudar o endereço do seu site. Sim. Nesses casos, eu acho que tem que refazer sim seu site. Ou seu site é desse site antigão, que foi feito há 15, 20 anos atrás, numa plataforma ruim, ou é site de Wix, que não vale nada, essas coisas aí você pode, aí você tem que trocar de site. Mas isso é 1%, tá? A maioria das agências pede pra você trocar de site porque quer ganhar seu dinheiro do site. E tem que pensar o seguinte, cara, muitas vezes não é uma estrutura de site novo que vai mudar o cenário do seu jogo. Não vai mudar seu cenário, não. Às vezes você, não, agora cara, tem que ter um site, não sei o que, beleza, eu contrato um site e você acha que ele vai vender da noite pro dia sozinho? Mentira. Né? Não vai, ô Pedro, uma coisa que eu Mentira. falo sobre site, que é um negócio interessante. Muito contador fala muito mal da Contabilizei, né? Xinga, reclama. Eu nunca vou entrar nesse mérito da Contabilizei, se Contabilizei está certo ou está errado. Mas uma coisa eu posso te garantir. Contabilizei deve ter 10 milhões de tráfego mensais no site deles. Você pode pegar o site da Contabilizei e pôr na mão do contador. O contador mesmo assim não consegue conseguir cliente. O problema não está no site. Sim. O problema tem tudo por trás, toda a engenharia por trás que você Da não operação tem. Que você não tem. Sim, sim. Então é o seguinte, tem que mudar meu site? Faça uma pergunta, por quê? Por que eu tenho que mudar? Meu site, eu consigo mexer no meu site? Consigo. Consigo fazer as edições de SEO nele? Consigo. Eu consigo entrar sem precisar ninguém arrasta e solta, tranquilo, eu consigo mexer? Consigo. Fui lá no Google, meu site tá rápido, tá legal? Tá legal. Então você não precisa de um site novo. Eu consigo criar uma página de blog para divulgar meu conteúdo? Consigo. Cara, beleza. então você precisa de fazer edições, você não precisa de um site Exato. Agora você não consegue fazer nada disso, você não tem nada. Você tem que trocar de site sim. Perfeito. Entendeu? Mas antes de sair trocando, pergunta por quê.